Olá, boa noite. Está começando pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Hoje, uma quarta-feira, 14 de abril de 2021. Como vai? Vai bem? Eu torço, espero e rezo para que você não só esteja bem, mas que você também continue bem. Estar bem e continuar bem em tempos pandêmicos, convenhamos, é uma grande coisa, uma grande vantagem. Que Deus te proteja sempre, você e sua família, viu? E você tem que fazer a sua parte também, não basta Deus abençoar. Faça a sua parte. O que é fazer a sua parte? Não aglomerar, não ficar dançando à frente da Covid. Ah, Paulo, onde é que está a Covid? Em vários lugares, inclusive aí onde você está agora, por exemplo, se você não lavou as mãos depois que veio do supermercado, depois que recebeu uma pizza aí do entregador, depois que pegou na maçaneta. É isso, gente, é 24 horas ligado, com os cuidados aí, lavando as mãos, evitando a aglomeração, fazendo de tudo. Só sai de casa se tiver realmente necessidade, se tiver que trabalhar, se for inevitável. Enfim, é só assim, fazendo cada um a sua parte, mas de forma coletiva, todo mundo fazendo a sua parte. Imagina, logo, logo a gente vai dar um pontapé no traseiro dessa pandemia, desse vírus maldito. Dito isso, o Opinião apresenta hoje uma entrevista ao vivo com o Dr. Geraldo Fidelis, juiz de direito, responsável pela Vara de Execuções Penais aqui de Mato Grosso. A gente já recebeu o Dr. Fidelis aqui, acho que foi no ano passado, e aí que ele já trouxe muitos detalhes, só que nós estávamos no meio de uma fase da pandemia. Depois muita coisa aconteceu e vamos saber como está, por exemplo, o sistema penitenciário. Tem uma população carcerária aqui no estado de mais de 11 mil presos. Eu não sei se esse número é atual, se é mais, se é menos, enfim, mas é mais ou menos isso, 11 mil detentos. Como é que está a incidência da Covid lá dentro? E os agentes carcerários, como é que está a incidência sobre essas pessoas valorosas que estão lá também, que são um grupo de risco? Enfim, o doutor Geraldo já está a posto conosco aqui, né? E com ele vamos abordar esses e outros temas mais no Opinião desta noite. Opinião que nesta e em outras tantas noites teve e sempre terá Lorenberg Alves, meu parceiro, companheiro, caríssimo amigo. Muito boa noite. Muito boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. É, razão maior do nosso programa, e muito obrigado a você que assiste ao Opinião, não só pelo canal 22, como pela internet também, pelo site www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado. E você pode participar conosco, interagir conosco. O doutor Geraldo Fidelis está aqui. Tem alguma pergunta nessa seara que eu falei aí, né? Sistema prisional, enfim, a questão de visitação, tudo que você tiver de dúvida, você pode colocar num papel, na verdade não é papel, colocar no celular e mandar via WhatsApp 99932-2529 aqui para o programa Opinião, que está ao vivo. Você é a nossa razão principal e você que manda aqui no Opinião, para ser bem sincero e bem direto. Doutor Geraldo, muito bom recebê-lo aqui. E a gente tem aí o mesmo problema, grande problema que tínhamos quando o senhor veio da outra vez aqui, que é essa pandemia infernal que não para de tornar vítimas, algumas infelizmente fatais, no nosso redor aí, pessoas. O Lorenberg, meu parceiro, disse outro dia aqui, e eu assinei embaixo, que está com medo inclusive de ler jornal, de ler sites. Eu estou com medo de abrir Facebook, é um obituário constante, não é? E as notícias ruins não param de chegar. Mas eu queria que o senhor já fizesse uma explanação aí sobre, de lá para cá, no sistema penitenciário, nas prisões, e aí eu queria que o senhor incorporasse também os servidores. A coisa piorou ou deu uma amenizada, está melhor, enfim? Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, professor Lorenberg Alves, senhoras e senhoras, senhoras e senhores. A situação penitenciária é delicada, mas antes de entrar nessa seara, até na introdução do programa você mencionou do silêncio dessa doença. Eu vim aqui no dia 31 de agosto
do ano passado. Eu não sabia, eu estava contaminado. Aquele dia o senhor estava com Covid. Eu estava com paletó, se não me engano até este aqui mesmo. É. Ao O sair, senhor lavou o paletó de lá para cá, né? com Lavou. certeza, com certeza. Mas ao chegar em casa, doutor, brincadeira. eu estava suando frio, estranha coisa. Aí começou a dar um problema no estômago, no dia seguinte febre. Isso eu podia estar aqui, eu estava até preocupado, por isso que quando eu falei com você por telefone, ao ser convidado para vir hoje aqui, eu perguntei, você teve Covid? Quando foi? Estava com medo de ter passado Covid, né? Pois é. Contaminado. O Mas, meu enfim, foi bem depois. mas é uma situação O meu, a delicadíssima. gente fala Covid como se fosse meu. A situação que eu passei. E naquela época, estava em agosto ainda, estava naquele pico que a gente pensava que era o maior pico. Aquilo era fichinha perto do que nós passamos hoje em dia aqui fora. Né? É uma situação muito delicada. E sistema penitenciário, tudo que se toca no sistema penitenciário, você pode aumentar a proporção. Passar uma semana sem visitas já estremece o sistema. O sistema ele tem um zumbido. Se estiver muito em silêncio, é preocupante. Se estiver falando mais alto, é preocupante também. Tem um som. E agora, nesse instante, eles estão sem visita há mais de ano. Nossa. Se uma semana gera até a possibilidade de uma rebelião, imagina um mês, 6 meses, um ano e pouco já, sem nenhuma visita sequer. Mas isso... Nada. Nada. Mas isso tem um reflexo positivo. É ruim falar em uma morte positiva. Até falar ruim é ruim, mas só o percentual de recuperandos que foram a óbito em um ano e um mês, 2 meses de pandemia, se comparado com o que passamos aqui fora, é mínimo. Temos 11 mil, hoje, número de hoje, 11.300 pessoas presas no Mato Grosso. Todo Mato Grosso, 11.300, redondinho. Mas naquela época tinha 11.500 mais ou menos, flutuou. Mas desse percentual, houveram 4 mortes entre os recuperandos. 2 em Alta Floresta, 1 em Peixoto e 1 em Cuiabá, que chegou doente. E teve uma recidiva lá dentro. 4. Lamentavelmente, a situação piorou muito em relação aos policiais penais. De 2.500 policiais penais, 2.500, 15 foram a óbito. Minha nossa. Então é uma proporção de 11.300, 4. De 2.500, 15. Então é uma situação realmente delicada. E quando começou a se falar em reabertura, possibilidade, estamos conversando sobre isso no bastidor, para reativar as visitas, veio essa terceira onda, devastadora. Mas graças a Deus não foram abertas as portas para determinar essa redução. Ou seja, essa decisão da suspensão das visitas, com os números que há, ela foi, na avaliação de vocês, acertada, porque poderia ter sido pior. Com certeza. Nosso medo naquela época, em agosto, quando eu vim aqui, falei que nós tínhamos preocupação de ter muitas mortes. Aliás, me perguntam, lá então não teve Covid? Teve Covid lá dentro. Em Mato Grosso, em todo o estado do Mato Grosso, tiveram exatamente 2.577 casos de pessoas contaminadas e recuperandos. Tá? 6.151 negativados. Então houve Covid, mas houve atenção. O trabalho desenvolvido pelas equipes de saúde do sistema penitenciário e também dos próprios policiais penais, que vão na frente nessa atenção, ministrando os medicamentos necessários, a atenção necessária para essas pessoas que estão segregadas, foi fundamental para esse resultado baixo. Perdeu uma vida muito grave. Sim, não, a gente lamenta. Mas nós estamos falando de uma situação que aqui fora está muito pior. Muito, não tem nem comparação. Eu vim aqui triste. Ontem perdi uma amiga, hoje perdi um amigo, anteontem outro. Em 2 dias, 3 amigos foram. Germano Bianchini em Cáceres, professora Filomena em Cáceres, foi vereadora ambos, o esposo da professora Filomena. Então, nós estamos perdendo todos os dias. É como você falou, eu gosto de entrar no Facebook, nos meios de comunicação, mas estão vendo, abre lá, é um obituário, é uma tristeza. Né? Eu quero chamar para a conversa aqui Lorenberg Alves, por favor, professor. Antes de mais nada, nossa alegria
e o prazer e honra de tê-lo mais uma vez aqui. Eu confesso que eu aprendo sempre com a vinda do senhor aqui. E o nosso telespectador certamente aprende também. Eu vou ainda tocar nesse ponto da pandemia, mas um outro lado. Neste mês, os reeducandos que cumprem pena em regime aberto e semiabertos, livramento condicional e penas alternativas, não irão lá a Nova Chance, né? A Fundação Nova Chance. E aí eu tenho 2 ou 3 perguntas a respeito deste item. A primeira delas, essa é uma medida que resolve ou que impede a propagação do vírus? E a segunda questão, quais foram os outros estados que tomaram esta mesma medida? E uma terceira, esta medida valerá tão somente para esse mês ou ela poderá vir a estender durante toda a pandemia? Professor Lorenberg, o regime semiaberto aqui em Mato Grosso é cumprido não em colônia penal como deveria ser, mas nós não temos colônias penais aqui. Então se coloca tornozeleira eletrônica para permanecer em residência, né? Então essas pessoas, bem como aquelas do regime aberto, principalmente, e eventualmente uma ou outra do livramento condicional, que haveriam de comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance para fazer assinatura, lá formava-se verdadeiras filas, um aglomerado de pessoas, e que nós temos que combater nesse instante exatamente esse aglomerado, para evitar que o vírus caminhe, né? Então, diante disso, mês passado, quando estourou essa terceira onda, e esse mês reproduzido, houve essa portaria que eu assinei, em razão do afastamento do meu colega juiz titular da segunda vara também, doutor Leonardo Pitaluga, também em razão devido ao pós-Covid, né? Todos nós estamos padecendo com isso. Mas, enfim, nesse caso, para evitar essa aglomeração, e eventualmente, se for indicado pela Secretaria de Administração Penitenciária essa atitude para o mês que vem, vai ser baixado novamente. Nós vamos assistindo o que acontece no dia a dia. Nós estamos nessa toada, administrando, vendo os números para verificar se repete. E situações como esta foram reproduzidas em todo o Brasil, né? Só que lá, na maioria dos estados brasileiros, lá existe o regime semiaberto, que é cumprido dentro de uma cadeia com o nome de colônia penal, mas é cadeia. Aliás, as pessoas aqui ficam esperando, os recuperandos, chegar a aprovação do regime por semiaberto para ir para casa. Em verdade, deveriam ir, se tivesse construído, para a colônia penal. Aliás, também, o termo de ajustamento de conduta assinado entre o governo do Estado, Ministério Público, sobre o sistema penitenciário, que nós, Poder Judiciário, fomos avalistas, somos agora fiscais, consta a construção de colônias penais para o Estado, para que possa, que esse estado de não cumprimento da lei de execuções penais aqui, e na sua plenitude, seja terminado. Mas, enfim, há um tratamento mais benéfico aqui, por falta de estrutura, mas durante esse tempo, todas as pessoas no regime semiaberto, aberto e livramento não vão precisar fazer a assinatura mensal, né? Quem está com tornozeleira vai ser controlado normalmente. Ok, nós estamos conversando aqui ao vivo nesta noite de quarta-feira com o Dr. Geraldo Fidelis, juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Mato Grosso. O Opinião dá um tempinho só para o primeiro break comercial. Você pode interagir conosco via WhatsApp 99932-2529. Opinião dá um tempo e volta já já. Estamos de volta, ao vivo aqui. Você está assistindo ao programa Opinião na TV Pantanal, canal 22. Boa noite a você que se liga nesse instante, que está ligando nesse momento, porque nesse momento que chegou da rua, chegou do trabalho, enfim, neste momento você ligou teu aparelho, sua TV. Muito obrigado pela sua adorável companhia, viu? O Opinião é de segunda a sexta, das 19h30 às 20h30. E agora, no próximo dia 27 agora de abril mesmo, o Opinião vai estar completando um aninho, não é? Nessa nova leva, vamos chamar assim, não é? E a gente está aqui firme e forte, sempre ao vivo, todos os dias, graças a você, por você e com você.
O Opinião desta noite traz agora, nesse momento, os destaques, os principais, pelo menos, destaques do www.gazetadigital.com.br. E, como sempre, a gente começa falando de pandemia. Jovens de 19 e 28 anos morrem de Covid, 94 óbitos em 24 horas. A Secretaria de Estado de Saúde, a SES, notificou 94 novas mortes pela Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas, das quais 2 foram de jovens de Cuiabá, sendo que uma das vítimas tinha 19 anos e a outra 28 anos. No boletim emitido pela Secretaria de Estado de Saúde, nesta quarta-feira, dia 14, Mato Grosso contabiliza 336.300 contágios pela Covid. Deste montante, 8.800 vítimas não resistiram à doença. Além disso, mais de 12.000 pessoas seguem em isolamento domiciliar, enquanto outros 313.300 mato-grossenses se recuperam da doença. Atualmente, 73 pessoas aguardam pela liberação de unidades de terapia intensiva, sendo que mais de 95% das UTIs estão em uso. Paralelamente, o índice de ocupação de leitos de enfermarias é de 55%. Tem outro destaque, uma novidade aí no Gazeta Digital, olha só. Com a explosão de casos, Mendes declara emergência em Mato Grosso. O governador Mauro Mendes, do Democratas, decretou situação de emergência nos 141 municípios de Mato Grosso por conta do avanço da pandemia no estado. A medida foi anunciada na noite desta quarta-feira, 14, e terá validade de 30 dias. De acordo com o chefe do Executivo, o decreto atende à solicitação da Defesa Civil do Estado e pode ser prorrogada por mais 180 dias. O documento foi publicado no Diário Oficial e ainda deverá passar pela validação do governo federal. Ainda conforme o governador, a declaração de emergência ajuda os municípios a conseguirem, com menos burocracia, realizar as ações de enfrentamento à Covid-19. Abre aspas, com o decreto, as prefeituras conseguem fazer aquisições e investimentos emergenciais com mais agilidade, tendo em vista a urgência em salvar vidas, fecha aspas, explicou Mauro Mendes. Como que você vê isso aí, Lorenberg Alves, essa alegação aí que seria para beneficiar os municípios a terem essa maior agilidade nas medidas, né, para combater a Covid? Paulo, eu não tenho dúvida nenhuma que é muito difícil para o gestor público diante do quadro que nós estamos vivendo. Não é tarefa fácil, não. A gente critica, aponta os erros, mas também a gente tem que reconhecer que não é tarefa fácil para o gestor público tomar uma medida que muitas das vezes vai contra a vontade e o desejo de um grupo muito grande, inclusive dos próprios empresários. Não é tarefa fácil. Mas longe disso, vamos pegar os números. Veja, o Paulo acabou de ler uma notícia de 94 mortes nas últimas 24 horas. No começo dessa semana, bem no começo da semana, em 24 horas a Inglaterra teve 7 mortes, amigos. Isso significa dizer, em tese, não é nada científico, pelo menos eu não tenho em mãos esse dado científico, em tese significa que a vacina tem produzido resultado benéfico na Inglaterra. 7 mortes. Aqui nós tivemos em Mato Grosso apenas em Mato Grosso 94 mortes. Daí o decreto, a importância do decreto do governador, que estende, e é bom que estenda mesmo, que dê instrumentos, que dê condições para que todos os municípios tenham maneiras mais eficazes de combater
o coronavírus. A desburocratização, ela vem nesse sentido aí, né? Para os municípios terem agilidade para tomarem as medidas no combate à Covid. Doutor Geraldo Fidelis, nosso entrevistado desta noite, juiz de direito, responsável pela vara de execuções penais, nesse momento, hoje, 14, como que está? O senhor tem tem números aí de como está a população carcerária, o acometimento da Covid na população carcerária hoje no Estado? Realmente, existem situações no Estado que aparentam, sim, de pessoas contaminadas. Aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, é exatamente o seguinte: na PCE, no dia de hoje, dia 14, quarta-feira, 14 de abril, não tem nenhuma pessoa entre os recuperandos contaminado. Estão todos, está zerado lá. No CRC, a mesma coisa. Então, PS aqui no antigo Carumbé e lá na Pascoal Ramos, Carumbé, zerado. Zerado entre os recuperandos. Policiais penais têm pessoas que estão afastadas com Covid. Já em Várzea Grande, no complexo Agamenon, não tem nenhuma pessoa contaminada. Lá no CRVG, que é o Capão Grande, tem 4 pessoas afastadas entre os recuperandos, contaminados, sendo tratados. Aqui no CCC, Centro Acusado Capital, tem 2 pessoas também afastadas, contaminadas. Entre as mulheres, o feminino, não tem nenhuma pessoa contaminada. Esse é o quadro de Cuiabá e Várzea Grande. E óbitos no estado inteiro? O senhor tem... Durante toda a pandemia, houveram 4 óbitos. Só 4, né? Mas 4 óbitos. O senhor sabe dizer, são homens? Foram homens? São homens. 2 em Alta Floresta, 1 em Peixoto e 1 em Cuiabá. Tudo homem? Tudo homem. E a população, eu estou falando de detentos mesmo. Sim. Quantos há? Você falou de 11 mil e pouco, mas esses 11 mil e poucos são quantos mulheres, quantos homens, enfim? Não, no caso, aqui nós não temos essa informação. Eu posso buscar, mas posso demorar. Não, mas não precisa ser... Mas casos confirmados em Mato Grosso, durante a pandemia, 2.577 casos entre recuperandos que tiveram Covid. E desses 2.577, 4 progrediram, houveram óbito, né? De 11.500 pessoas presas. Esse é o nosso número, né? Número de hoje. O senhor falou no intervalo aqui, um número de homens e de mulheres presos no Estado. Eu queria que números são esses? Sim, exato. Porque nós temos um número de 11.300 pessoas presas no Estado do Mato Grosso. Desse número, são 10.775 homens. Ah, entendi. E 524 mulheres, em todas as unidades do Estado do Mato Grosso. E desse número aqui, é interessante observar que são presos definitivos, aqueles que já transitaram sentença condenatória contra eles, 54%, são 6.213, 54% de presos definitivos. E temos 5.086, que significa 45% de presos provisórios. É muito grande, não é? Esse número está elevado. Está elevado. Já estava elevado 2 anos atrás, quando tínhamos 41%. Eu acredito, melhor dizendo, essa elevação à dificuldade de fazer audiências, de buscar os atos processuais, em razão da pandemia. Encontrar testemunhas, isso causa demora no processo. Mas é um número elevado, sim, de percentual de presos provisórios que tem que abaixar. Doutor Geraldo, ao longo do dia de hoje, dessa quarta-feira, a gente quando colocou a chamadinha, não é, que o senhor viria aqui, no ar, nas redes sociais, houve algumas participações, algumas pessoas mandaram perguntas aqui para o senhor, alguns colegas, inclusive, mandaram em vídeo. Eu tenho aqui, Caroline, o nosso colega lá do Gazeta Digital, com a primeira pergunta. Vamos ver e ouvir. Vamos. Boa noite, aqui é o Caio Ribeiro, repórter da Gazeta Digital. Recentemente, doutor, foi realizada uma inspeção na penitenciária Oswaldo Florentino Leite, a Ferrugem, na qual foi constatado que os presos estariam sofrendo diversos tipos de maus tratos. À época, ao receber a denúncia, o desembargador José Zuquim oficiou tanto o secretário de Estado de Segurança Pública quanto o Ministério Público para que apurassem o caso. Gostaria de saber do senhor qual que é a atualização que a gente tem a respeito desse caso. Essa pergunta aí do meu amigo Caio Ribeiro, do site Gazeta Digital. Caio, obrigado mais uma vez pela participação. Caio Ribeiro, repórter por inteiro, sobre os maus tratos lá em Ferrugem, né? Ferrugem. Caio, quem nos procurou o GMF, o examinador Orlando Perry e a mim,
foi a própria pastoral carcerária, trazendo essas informações lá de Sinop. O Zé Orlando, enquanto supervisor do GMF, determinou uma equipe de magistrados que fossem até lá, fizessem um levantamento. Assim fizeram, tem um relatório. Esse relatório chegou até o GMF e o GMF deu conhecimento a quem é direito para a tomada dessas medidas necessárias. Agora cabe a essas pessoas, que é a nossa corregedoria, analisar o que contém o relatório e também medidas no âmbito da magistratura e também, principalmente, no âmbito da Secretaria de Administração Penitenciária em relação aos policiais penais, para que possa ouvi-los também, garantir ampla defesa, para saber o que está o outro lado da história. Mas, enfim, o caminho foi feito dessa maneira e agora estamos aguardando a tramitação em cada um desses foros. Essa tramitação demora muito tempo, doutor? Mais ou menos assim? Só Não tem um prazo específico, né? Mas tem que ser uma coisa ágil e rápida, porque é uma situação delicada. Mas me parece, por exemplo, foram afastados os policiais penais que estavam na frente dos trabalhos lá, né? Uhum. E houve umas situações nesse sentido. Mais detalhes eu não sei, porque pende o segredo da Justiça. Tudo bem. Obrigado, Caio Ribeiro, aí do Gazeta Digital, pela sua pergunta. Eu vou para mais uma pergunta, que daqui a pouquinho tem o segundo intervalo comercial, que chegou para a gente aqui em vídeo. Sim. Vem lá do Veja Bem Mato Grosso, site aqui de Cuiabá também. Mais uma pergunta de um colega jornalista. Bora ver. Boa noite, Paulo. Boa noite, Dr. Geraldo Fidelis. A gente não pode fugir aí do tema da Covid-19. E diariamente a gente acompanha aqui, Dr. Geraldo Fidelis, pessoas que perdem a vida, aí professores, policiais, pessoas das mais variadas áreas da nossa sociedade. Mas isso aqui do lado de fora. Dificilmente eu vejo notícias de que algum reeducando tenha morrido de Covid. O senhor tem como explicar o que acontece nessa situação? Bem, Abdala Zarur, diretor lá do site Veja Bem Mato Grosso, doutor Fidelis, falou sobre isso, inclusive, já aqui, não é? Mas você vê que é uma coisa que chama atenção, esse, vamos dizer, baixo, né? A gente não comemora porque, infelizmente, pessoas perderam a vida, mas é um número que chama atenção, né? Exato. Meu amigo Abdala Zarur, vascaíno. Mas, enfim, a situação aqui, por que não se fala muito? Porque realmente é uma notícia que 4 mortes em um ano, no universo de 11.500 presos. Eu penso que tem que ser estudado cientificamente o que aconteceu para ter um índice baixo. Eu não posso responder porque meu universo é do direito, mas tem que ser buscado informações científicas, né, da medicina. Lamentavelmente, eu friso mais uma vez, tivemos 15 mortes de policiais penais, né? 3 semana passada, por sinal. Foi uma tristeza tremenda. Mas, enfim, tem que se buscar informações para saber qual que é o tratamento, qual é a atenção necessária para poder reduzir ao máximo esse número de mortes. Queria falar aqui que não houve nenhuma, mas houveram sim, 4 mortes durante um ano. É um número pequeno, lamentável, se você fizer a consideração que há cidades aqui no estado mesmo, aí, de porte pequeno, que tem 15 mil habitantes e que já teve dezenas de mortes, não é? É uma situação triste que passamos aqui fora e tem que ser estudado o que aconteceu lá dentro, né? Obrigado, viu, Abdala, pela sua pergunta aí e saudações rubro-negras para você aí, viu? Ô, Lorenberg, eu queria que deixasse uma pergunta aqui para o digníssimo doutor aqui, Geraldo, para a gente abrir o próximo bloco com a resposta dele. Eu gostaria muito de uma reflexão do senhor, de uma afirmação feita pelo ministro Gilmar Mendes no finalzinho de 2019. Ele chegou a afirmar que, enquanto o país insistir em encarceramento sistemático, vai estar fornecendo mão de obra barata para as facções criminosas. Eu gostaria muito de ouvi-lo. O senhor concorda ou não concorda com a afirmação do ministro Gilmar Mendes? Concorda, não concorda? Enfim, daqui a pouco o doutor Geraldo Fidelis responde após o intervalo comercial, que é bem breve e você pode interagir conosco. Eu quero saber o que você está pensando também sobre tudo isso aí, não é?
a sua participação via WhatsApp 99932-2529. A gente volta já já. Bem, o Opinião está de volta aqui ao vivo pela TV Pantanal e a gente está recebendo nesta noite aqui Geraldo Fidelis, juiz de direito da Vara de Execuções Penais, e ele vai responder agora a uma provocação, a uma pergunta feita por Lorenberg Alves, deixada no bloco anterior, que partiu de uma declaração feita num passado não muito distante do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O senhor lembra da pergunta? Eu lembro. Por favor, então, seja à vontade. Tem toda a razão, ministro Gilmar Mendes. Eu falo com conhecimento bem de causa, com 8 anos trabalhando na execução penal. Quanto mais pessoas adentram no sistema penitenciário, se formam criminosos. Se formam, sim, naquela universidade do crime. Para isto foi criada um ato processual que criou-se um mito contrário a ele, dizendo que ele é para salvar os presos, o bandido tem que ficar na rua, que é a audiência de custódia. Não é nada disso. A audiência de custódia é muito importante, porque ela seleciona quem tem que ir para a cadeia, vai para a cadeia mesmo, é certeza. Mas ela primeiro observa a legalidade da prisão, se não houve algum constrangimento legal, uma violência, que acontece sim, não é totalmente isento. Ao afastar essa ilegalidade, ela garante a integridade da prisão, ela garante a importância do ato do policial penal, do policial da rua, militar, policial civil, que realizaram um ato com legalidade, né? Depois disso, nós, a audiência, observamos a necessidade da prisão, se está de acordo com a lei, se a lei que garante a prisão, que é a exceção, é a última ratio da extrema ratio, a última razão da extrema razão, aplicar. Tem muitos casos que é um drogadito, que o lugar dele não é na cadeia. Se ele vai para lá, vai para dentro, vai dormir no primeiro dia aonde? No cabeça aonde? Em cima do boi. Sabe o que é o boi, Paulo? Não sei o que é o boi, Sabe, nessa linguagem do... O boi é o vaso sanitário. É o pedaço do vaso sanitário, vai dormir com a cabeça lá. Já no segundo dia é oferecido uma vantagem para ele. Ó, já você vai para a rua, mas quando for para a rua, você vai ter que fazer alguma coisa para nós. Nós vamos garantir aqui que você vai ter um lugarzinho para dormir menos ruim. E daqui a alguns dias, daqui uma semana, 2 semanas, vai para a rua mesmo, e o que vai acontecer? Ele vai voltar a pagar o benefício que ele fez com a facção lá dentro. É produto, o preso, ele reproduz aqui fora o que deveria acontecer. Ele reproduz a cadeia do crime. Ele continua a própria família também, então, né? a informação, exatamente, ele chama a família. Quando ele está preso lá, a família paga por ele aqui fora. Então é importante, sim, quem tiver que ir para a cadeia, vai para a cadeia. Mas quem tiver condições de cumprir a pena de outra maneira, medidas alternativas à prisão, drogaditos têm que ir para o CAPS, tratar da dependência química, da dependência do álcool. Né? Tem N situações, mas cada caso tem que ser analisado com sua particularidade, sem exceção. Doutor, então o senhor... Eu comungo com a ideia do ministro Gilmar Mendes, e aliás, quem é da série criminal, eu conheci uma pessoa, um juiz, que na frente do Ricardo Lewandowski, o ministro que criou a audiência de custódia, que estava aqui debatendo, ele foi muito contrário e corajoso. Foi contrário por isso, por aquilo. Depois, esse juiz, chamado Marcos Faleiros, hoje é o principal defensor no Brasil da audiência de custódia. Hoje a audiência de custódia em Cuiabá, principalmente, é referência nacional positiva. Porque chega para nós, juízes, mastigado, uma análise médica da pessoa sobre a violência, análise psicológica, a situação dele como de vida, para nós podermos decidir. O senhor está falando que o senhor comunga também dessa posição do doutor Faleiros e, enfim, a audiência de custódia, né? Mas se perguntar ali para o parente da vítima que foi assaltada ou estuprada ou qualquer coisa do tipo, e o que acha da audiência de custódia que aspas, não é que perdoou, mas que evitou que aquele cidadão fosse preso ou tivesse uma pena mais, uma punição maior,
esse parente de vítima, ele vai, de fato, não concordar com a audiência de custódia. Não há que se colocar no lugar da vítima também? Sem dúvida, mas cada caso é um caso. O estuprador vai ter que ir para cadeia mesmo, aí. Não tem O dúvida assaltante, disso. eu falo porque eu já vi O assaltante lá, é como se fosse passar pano. O juiz vai e passa a mão na cabeça dele, ó, não faça mais isso, vai embora, aprenda com isso. Cada caso é um caso. Não dá para não tem como fazer um padrão. Se tivesse padrão, colocava um procurador para decidir. Não precisava magistrado, é ciência humana. Cada caso é um caso. Tem que haver todo o universo que envolve aquele caso. Uma pessoa que reiteradamente comete crimes não pode ter mais chance. Enfim, é a audiência de custódia, existe, né? Ela está aí, uns concordam, como o doutor Fidelis, outros não concordam, e enfim. Olha, tem mais uma participação que chegou aqui via vídeo, não é? Via WhatsApp, mas vídeo, não é? Mais um colega lá do site Olhar Direto. Vamos colocar aí no ar para ver? Olá, boa noite a todos. Em 2017, eu escrevi uma reportagem sobre presos provisórios em Mato Grosso. Na época, mais de 50% da população carcerária era de provisórios. Bom, de lá para cá surgiram instrumentos como a audiência de custódia e a tornozeleira eletrônica. Gostaria que o juiz Geraldo Fidelis avaliasse esses dois instrumentos. A tornozeleira e a audiência de custódia têm diminuído o número de presos provisórios em Mato Grosso? Bem no cerne do que a gente estava conversando aqui agora há pouco. Mandar um abraço aí para o meu amigo Arthur Santos, esse que falou aí, ó, lá do site Olhar Direto. Um abraço também para a Isabel e para todos do Olhar Direto aí, viu? E aí? O Arthur é muito ativo nessa área E penitenciária. bom jornalista, um dos melhores que cobre jurídico aqui no estado de Mato Grosso. Sem dúvida. Em 2017, o percentual era de 41% de presos provisórios. Quem são presos provisórios? São aqueles que estão pendendo processo ainda contra eles, estão tramitando processo contra eles. Estão presos porque o juiz entendeu que deveria aguardar fechado enquanto tramitava o processo. Esse número, que era de 41%, aumentou hoje para 45%. Como eu falei agora há pouco, debito esse aumento pela demora do tramitar processual em razão da pandemia, para encontrar testemunha, para fazer o ato processual em si. Então aumentou. Quanto à audiência de custódia criada em 2015 e também o uso da tornozeleira eletrônica em 2014, não tem objetivo de baixar o número de pessoas presas. A tornozeleira eletrônica no Mato Grosso, no regime, na execução penal, é utilizada como substituto da construção da colônia penal, que Mato Grosso não construiu até hoje. Diante disso, para que não ficasse totalmente desguarnecida a pessoa, para poder fiscalizar, colocou-se provisoriamente com tornozeleira eletrônica. Já fazem 7 anos, mais 8 anos, e ainda não se instalou ainda as colônias penais. Esperamos que com esse TAC assim o faça. Já em relação ao preso provisório, a tornozeleira eletrônica serve para poder possibilitar, eventualmente, se o juiz entender que ele pode responder em liberdade para controlar ele enquanto está tramitando o processo. Mas o objetivo não é baixar o número de pessoas da cadeia. Já o audiência de custódia, como eu falei agora há pouco, é para observar, para não só legitimar, mas realmente atribuir a quem deve ficar na cadeia realmente que vai ficar na cadeia. Então, esses instrumentos não têm o objetivo de abaixar o número de pessoas presas, e sim selecionar quem deve entrar realmente. Entendi. Essas colônias penais aí, esse TAC, ele tem prazo de validade? Quanto que o governo tem que ter uma resposta? Já está em atividade, está caminhando, tanto que foi construído aqui o raio 6 da PSE, um espaço para 432 pessoas, inaugurado já em novembro do ano passado. Vai se inaugurar outros raios, para aumentar o número do regime fechado, e também 3 unidades do regime semiaberto. E o prazo é no final do ano que vem. O problema foi realmente essa pandemia que atrapalhou tudo. Final de 22. Né? É que a pandemia realmente ela estorvou muita coisa, muitas ações, inclusive do governo. Lá do site Olhar Direto já foi, que foi o Arthur, não é? Lá do Folha Max também participando conosco aqui. Mais uma pergunta que chega aqui em vídeo. Boa noite, Paulo. Boa noite, doutor Geraldo. Eu sou o Wellington Sabino, do portal Folha Max.
Doutor, a minha pergunta para o senhor está relacionada aos investimentos ou à falta deles no sistema penitenciário de Mato Grosso. É comum a gente noticiar ações movidas pelo Ministério Público e pela própria Defensoria Pública cobrando investimentos na estrutura física e também de pessoal do sistema penitenciário. Por outro lado, há quem apoia o governo e acha que não deve fazer investimentos porque tem aquele senso comum de que o detento, o preso, está lá porque quer, porque quis cometer algum tipo de delito. Qual que é a avaliação do senhor sobre quem pensa assim e sobre os investimentos ou a falta deles no sistema ao longo dos últimos anos? Obrigado aí, Wellington Sabino, pessoal do Folha Max, Cláudio, um abraço bem fraterno, viu, meu amigo Cláudio Moraes, que é o dono lá do Folha Max. O Gilson também. E aí? Questão de estrutura, rapaz. Boa pergunta dele, muito boa pergunta realmente. Aqui em Mato Grosso nós temos 11.300 pessoas presas para aproximadamente 7.000 vagas. Temos quase 5.000 pessoas, umas sobre outras aqui. É necessário espaço para elas. Por isso, para observar essa situação, em 2019, o desembargador Orlando Perry, eu fui junto com ele, o GMF em si, fizemos uma peregrinação em todo o estado, visitamos 36 penitenciárias, cadeias, e trouxemos informações que, em conversa com o Ministério Público, pôde elaborar um termo de ajustamento de conduta, um TAC, que foi assinado com o governador do estado em maio do ano passado e está em atividade para aplicação de valores. Aliás, eu não tenho procuração para falar pelo governador, nem faria isso, porque eu não tenho liberdade nenhuma para fazer isso. Mas nunca houve tanto investimento nessa seara como nesse momento. Está havendo uma arrancada, esperamos chegar final do ano que vem, praticamente quase a gente zerado o número de vagas, no caso, cumprida o número de necessidade para poder fazer a lotação plena. Hoje está superlotada. Nós temos que deixar igual para 11 mil presos, mas 10 mil ou 11 mil vagas. Tem que ser assim, e assim será, se Deus quiser. Eu acho que, sobre a finalização da pergunta dele, falta de conhecimento de quem pensa daquela outra maneira. Falta de... Porque eu também entendo que é importante investir em outras áreas, é muito importante investir em educação, em asfalto. Eu já morei no interior aqui, já morei lá em Juína, gostava muito de Juína, por sinal, e era difícil chegar até lá, 730 quilômetros sem asfalto, naquela época. É importante. No entanto, também tem que ter investimento nessa seara penitenciária, porque todas as pessoas que estão presas lá um dia, estão lá hoje presas, todas elas, sem exceção, um dia vão sair. Aí eu lhes pergunto, que tipo de pessoas nós queremos que saia da penitenciária? Se não for feito um tratamento, uma ação, não apenas de encarceramento, mas sim de ressocialização, buscar trabalho. Mas ressocializa mesmo, doutor? O senhor acredita nisso, que tem havido isso? Eu conheço muitas pessoas. Os números mostram isso? Eu gostaria muito que cientistas sociais fizessem um estudo sobre esses números. Porque, como eu falei, eu não sou dessa área específica, mas precisa fazer. E é possível. Eu conheço muitas das pessoas que passaram na minha mão, estão trabalhando. A melhor coisa que acontece comigo, quando eu vou no supermercado, eu vou no restaurante, eu vou no shopping, vejo pessoas trabalhando. Tem aquela tese, especialmente do presidente da República, né? Você lembra? Quando ele era presidente, eu não aguento. Quando eu vejo aquele vídeo, eu fico rindo. O presidente da República dizia assim, ó, é só não matar, não roubar, não estuprar, que não vai para lá. Ele falou um palavrão que eu não vou falar aqui. Eu não posso responder sobre isso, porque o CNJ vai brigar comigo, mas deixa fora. Não vou comentar sobre isso. Me inclua fora dessa. Mas o Lorenberg pode falar sobre isso, mas eu não vou jogar para você também, não, Lorenberg. Eu quero que você pergunte aí o que você quiser para o doutor Geraldo. Mas eu vou aprofundar um pouco mais a resposta que o senhor acabou de nos dar, trazendo para a nossa discussão o projeto de lei do governo do estado de Mato Grosso a respeito que permite que se cria um incentivo à criação de empregos para reeducandos e ex-reeducandos. Professor, todo dia eu faço audiências, vejo jovens de 23 anos sendo reencarcerados. Faço com jovens de 28, 30 anos, querendo sair da cadeia, mas tendo que voltar porque por besteiras que fizeram quando eu tinha 18, 19 anos. É necessário atacar, combater o crime com oportunidade. Que oportunidade? Trabalho. Não trabalho propriamente dito, somente fazer crochê, artesanato, não. Mas trabalho de acordo com a vocação da pessoa. E esse projeto que o governador assinou, que foi discutido com o desembargador Orlando Perry, inclusive, favorece demais
incentiva a empresa a fazer a contratação, chamar a mão de obra para poder adentrar no mercado de trabalho. Isso é muito importante, porque ela desliga e quebra o grilhão do crime organizado. As pessoas, quando chegam a 28, 32 anos, querem viver a vida com em paz, estão casados com filhos, mas o crime puxa para trás, eles precisam de oportunidade. E quando a gente fala isso, então, eu falo de trabalho profissionalizante e também estudo dentro das penitenciárias. É fundamental o trabalho das escolas das penitenciárias. Então, se trabalhar dessa maneira, buscando garantir a oportunidade, garanto ao senhor, a maioria deles vão sair totalmente do crime. Eu tenho observado muito isso. Gostaria de um estudo mais aprofundado nisso aí, para poder falar com números, porque nós temos um patamar, sempre falamos, 70%, 80% volta para o crime. Esse número não existe, é de ouvir dizer. Alguém pega essa fala do programa aqui, recorta, o juiz falou que 80% volta para o crime. Não é verdade. Ninguém fez esse estudo aqui, nem no Brasil, não tem esse estudo. O único estudo existente sobre isso aí é lá de Minas Gerais, no sistema PAC, em que a pessoa que trabalha no sistema PAC, que está lá no sistema PAC encarcerado, inverte a pirâmide. 93% volta para a sociedade, ressocializado, enquanto 7% volta para o crime. Mas enfim, são situações. Lorenberg, se fosse bem curtinha, se tiver... Muito curtinha, até para completar a resposta anterior. Você falar que o reeducando vem a trabalhar, mas também tem um estudo. Em 2017, fez uma parceria a Penitenciária Central com a universidade para oferecer graduação aos reeducandos. Qual é a avaliação que o senhor faz a respeito? Em 30 segundos. Muito importante. Nós temos que adentrar nessa situação. Nós estamos fazendo parceria agora com a Unemat, fizemos com a UFMT aquela vez, né, com a professora Miriam, né, agora com a Unemat. E vamos ter que garantir também a essas pessoas que estão já em curso superior, mas sem esquecer antes, curso médio e também de início de escola que não tiveram essa oportunidade na rua. Dr. Geraldo Fidelis, juiz de Direito da Vara de Execuções Penais, o programa Opinião mais uma vez agradece em letras graúdas, garrafais, porque sempre são informações muito importantes que vêm à baila aqui e nos presenteia o nosso telespectador. Muito obrigado pelas informações, pela vinda, e aqui é um canal que está sempre a postos e aberto para recebê-lo com essas informações. Boa noite. Paulo, obrigado. Professor Lorenberg, obrigado. Estou sempre à disposição também e gosto muito de vir aqui. Muito obrigado mesmo. A gente também gosta muito. Obrigado pela sua companhia também. Obrigado, Lorenberg Alves. A gente volta amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo. Amanhã a gente entrevista ao vivo aqui o presidente da Desenvolve MT, a agência de fomento do governo do estado, o Jair Oliveira Marques. Tem linhas de créditos aí, linha de créditos emergenciais, aí para o pequeno, para o micro, enfim. Saiba tudo sobre isso com Jair Marques ao vivo no Opinião desta quinta. A gente espera você às 19h30. É isso, até lá, fica bem, fica com Deus também.